amigos e minhas amigas do canal do Facebook, do canal do YouTube, da minha página no Facebook, da página Céu Azul e Sol a Brilhar. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante e muito decorrente no dia a dia de muitas crianças e adolescentes que sofrem caladas porque, se falarem, são ameaçadas pelos seus abusadores. Hoje falaremos sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. A violência sexual contra crianças e adolescentes apresenta causas múltiplas e complexas. Ela está relacionada com questões sociais, econômicas e culturais e deve ser analisada com cuidado e critério, levando em conta as diferentes variáveis para o abuso e a exploração sexual. Além das causas diversas, existem também contextos em que o problema se insere, que pode agravá-lo ou dificultar o enfrentamento. A violência sexual assusta e está coberta por um manto de tabu e silêncio. Ao mesmo tempo em que é difícil falar do assunto, não se pode atribuir uma causa específica. É comum escutar que a causa é a pobreza, que isso acontece no Nordeste, o que é culpa do pedófilo. Identificar as diversas origens deste problema é fundamental para poder enfrentá-lo. Os fatores indutores da violência sexual precisam ser combinados com grupos sociais e culturais, momentos históricos e características econômicas. Isolado, um fator como a pobreza não deve ser considerado indutor da violência. Segundo a socióloga Graça Gadelha, consultora da Shield Brasil e especialista na área da infância, pesquisas apontam que fatores econômicos são aspectos propiciadores e facilitadores da violência sexual, mas não são determinantes. O abuso sexual no Brasil não tem uma classe social, afirma. Já a exploração sexual pressupõe uma relação de mercantilização em que o sexo é o fruto de uma troca, seja ela financeira, de favores ou presentes, podendo até ser um prato de comida. Muitas vezes o agressor acredita estar ajudando a criança e o adolescente. Infelizmente, ainda permanecem diversas fragilidades relacionadas à sobrevivência que nos dão mais elementos para dizer que a exploração sexual tende a acontecer com mais frequência com os menos favorecidos economicamente, diz Graça. Também temos que considerar o fato de famílias menos favorecidas terem menor condição de acompanhar e orientar seus filhos por trabalharem fora e não terem uma rede de apoio. Por outro lado, a insuficiência ou falta de políticas públicas nas várias esferas não apoiam e nem garantem um atendimento integrado, contínuo e de qualidade a essas famílias. Contextos em que a causa se insere. Quando falamos de políticas públicas, é importante observar a sua fragilidade e com isso impacta diretamente na persistência de alguns casos de violência sexual. Campanhas educativas e de mobilização, como as que acontecem no dia 18 de maio, e do Disque 100, lideradas pela Secretaria de Direitos Humanos, cumpre seu papel na prevenção. Aperfeiçoar o sistema de garantia de direitos é fundamental para o atendimento à atenção adequados, não só para crianças e adolescentes, como para suas famílias e para seus agressores. Os agressores podem ser portadores de algum distúrbio que os leva a praticar a violência sexual. A ausência de políticas públicas orientadas para esse público também são fatores de risco que incidem em casos de violência. A falta de informação também é um ponto crítico, desde como abordar temas relativos
a sexualidade até sobre os organismos que podem contar e como e onde notificar. Esse último ponto contribui para a subnotificação dos casos, que não nos permite ter um cenário real do problema no país. Outro fator que contribui para a subnotificação é a dependência dos companheiros no orçamento familiar, o que pode explicar em muitos casos a falta de notificação quando o pai ou o padrasto são os autores da agressão. Por outro lado, crianças e adolescentes das classes média e alta são geralmente atendidos por médicos, psicólogos ou psiquiatras particulares, fazendo com que a notificação não chegue ao sistema de garantia de direitos, aumentando as subnotificações. A dificuldade em se ter um cenário apurado influencia na existência de políticas públicas e projetos para este problema específico.